Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou falar principalmente do processo de seleção de ovos para incubação, para fazer uma incubação perfeita, né? Então vou mostrar desde o momento que a gente colhe ele, quando a galinha põe o ovo, até o momento que ele entra na chocadeira, certo? Também vou falar um pouco aqui da história dessa linhagem das galinhas de pescoço pelado. Algumas pessoas já pediram para falar sobre elas, vou falar um pouco. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a vocês pela audiência e pelo apoio, né? Eu fiz um vídeo desanimado aí, disse até que ia diminuir a frequência dos vídeos no canal e fiz, né? Mas o pessoal dizendo para eu continuar postando o vídeo frequentemente e voltarei a fazer isso. Acontece que eu estava exausto mentalmente e a gente se decepciona com alguns objetivos que não foram alcançados, né? E são bem difíceis de alcançar, mas acontece, né? Enfim, estou revendo aí alguns projetos para pôr em prática. Todo mundo sabe que meus planos é de se mudar daqui, mas o momento do Brasil não é muito bom e também o preço dos imóveis são muito caros. Então vou ter que aguardar um bom tempo, né? Mas o segredo é esse, ter paciência, beleza? E voltando aqui com os abraços, vou dar um abraço aí para Cizinho Silva, um abraço também para o Lucas do Criatório Paz, Rafael Medeiros e seus filhos Pietro e Heitor de Santarém, no Pará. Um abraço para o Eduardo de Monte Formoso, Minas Gerais, Luiz Silva. Um abraço também para Maurício Vieira, que mora no Rio de Janeiro e é do Ceará. E um salve para o canal Capril Agaroba, de Serra Preta, aqui na Bahia, né? A terra do meu pai. Beleza? Então é isso, vamos ao vídeo. Se gostarem, já sabem, né? Deixem suas curtidas, considerem se inscrever no canal, se não forem inscritos ainda, e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Vamos lá! Então, após os ovos serem postos pelas galinhas, eles só vão perder qualidade. Por isso é essencial cuidar deles direitinho até o momento do início da incubação. A primeira dúvida que surge é quanto tempo eu devo armazenar esses ovos até a incubação. Qual o período de tempo máximo? Vejam bem, isso pode variar a depender das condições do tempo, né? Em lugares muito quentes, eles estragam muito rápido. Por isso, armazene num local mais fresco, né? Abaixo dos 30 graus. O zero fisiológico dos ovos, que é quando não há nenhum desenvolvimento de embrião, é na temperatura de 20, 22 graus, por aí. Isso é muito difícil aqui no Nordeste, né? Mas não é preciso ser tão rigoroso assim, pois eu armazeno ovos aqui frequentemente para incubação e não tem problema. O ideal é armazenar por, no máximo, 5 dias. Mas eu já armazenei aqui até 10, 11 dias e a incubação foi tranquila. Aí muitos vão dizer, ah, mas a galinha põe no mato 10, 12, 14, 15 ovos, né? Até iniciar a incubação e não se perde. A eclosão é muito boa. Bom, isso é verdade, mas a incubação natural é misteriosa, né? Que a gente junta os ovos, armazena direitinho, coloca para chocar e a taxa de eclosão nem sempre é esperada. Já a galinha põe no mato lá com temperaturas altas e tudo mais e consegue uma ótima eclosão. A gente nunca vai desvendar esse mistério. E não é só pelo fato de ser incubado pela chocadeira, não. Às vezes a gente junta os ovos e coloca para uma galinha incubar e não é legal. Enfim, isso acontece, né? Ok, vamos para a parte da seleção. Ovos muito sujos, normalmente a gente descarta, né? Claro que há exceções. Quando tem poucas aves de uma determinada raça, 2, 3 galinhas no máximo, aí a gente quer reproduzir essa raça a qualquer custo, né? Então, o que a galinha produzir, a gente empurra na chocadeira. É compreensível. Mas, quando se tem um bom número de aves, a seleção deve ser rigorosa. Portanto, ovos muito sujos, de fezes, descarta. Alguns ovos, quando quebra ovo no ninho, que mela os demais, né? Você pode lavar, mas passar um pano úmido, lavar somente esfregando a mão mesmo, sem passar nenhum material aí que possa ralar a casca do ovo e romper a proteção que esse ovo tem
contra bactérias. O principal motivo daqueles ovos que apodrecem dentro da chocadeira, ou até embaixo da galinha mesmo, é a contaminação por bactérias. Ovos da casca muito porosa, ovos da casca trincada, eles são contaminados, então estragam rapidamente. Aí viram umas bombas dentro da chocadeira. Então o ovo sujo da casca porosa ou com trincas, descarta. Outro motivo para descartar os ovos é a má formação. Ovos mal formados, tortos, compridos demais, descarte na certa porque vai dar problema. A casca muito fina também é complicado. Nem tanto na chocadeira, né? Principalmente na galinha, que ela vai quebrar fácil pisando. Mas outro problema da casca fina é que ela não vai ter cálcio suficiente para fornecer para o pintinho durante o desenvolvimento. Na última incubação eu coloquei um ovo com uma formação, a casca torta, né? Tinha uma funda no meio. Aí coloquei só para fazer um teste e nasceu essa pintinha aqui, essa pintainha. Mas ela é a menor de todas, pode ser coincidência, né? Mas aparentemente foi problema por causa do ovo. Ovos muito grandes e muito pequenos também são descartados. E por quê? Os ovos muito grandes, eles podem conter embriões super desenvolvidos, o que pode dificultar a eclosão ou resultar em pintinhos com problemas de saúde, né? Sai aqueles pintinhos bem molões, né? Preguiçosos e tudo mais. Por outro lado, ovos muito pequenos podem conter embriões subdesenvolvidos ou até mesmo serem inférteis, o que reduz a taxa de eclosão e a qualidade dos pintinhos. Portanto, é comum descartar esses ovos para maximizar o sucesso da incubação e obter pintinhos mais saudáveis. Mas, volto a dizer, dependendo da situação, o cara tem uma ou duas matrizes, né, de uma determinada raça, tudo que ele colher ele vai jogar dentro da chocadeira. Também, naturalmente, algumas galinhas botam ovos bem grandes. Então essa galinha só põe ovos grandes. E uma determinada galinha só põe ovos pequenos, bem pequenos. Então já é uma coisa comum ali, não é um defeito, ok? Mas aquela galinha que põe um ovo na média de 60 gramas e põe um ovo de 70 gramas, esse ovo não é interessante que você coloque para incubar. Eu gosto de selecionar os ovos maiores para incubação, mas de galinhas que põem na média ovos grandes, entendeu? Naturalmente são galinhas que botam ovos grandes sempre. E aí os ovos muito pequenos, quando aparecem muito pequeno, não é interessante você colocar para incubar. E também no início da postura as galinhas botam ovos bem pequenininhos, né? Esses ovos também não são interessantes. Por isso galinhas que estão iniciando a postura não são muito boas para matrizes, para reprodução, pois esses ovos podem vir com muitos defeitos, sem gema, sem bolha de ar e etc. E aí nesse processo de seleção eu peso os ovos. Vocês podem ver esses aqui, ovos da casca perfeita, né, brilhando, nada de ovo poroso. E a média aqui na pesagem é de 56 gramas. E aqui no mínimo estou colocando ovos de 55 e o máximo aí 65, 67 gramas. Você deve fazer isso logo quando colher os ovos, porque a partir do primeiro dia eles vão perdendo peso, vão desidratando. Então ovos com 5 dias de armazenado vão estar bem mais leves do que, claro, no primeiro dia após a postura da galinha. E talvez a etapa mais importante no processo de seleção é quando você faz ovoscopia, né? Você pode fazer utilizando a luz de um celular, a lanterna do celular. E aí o que você observa? Se há trinca na casca dos ovos, é um problema grave se estiver trincado. E a bolha de ar. Ovo sem a bolha de ar é descarte na hora, porque o pintinho não vai ter como retirar o oxigênio aí durante o seu desenvolvimento. Então veja aqui a bolha de ar que fica no fundo do ovo, na parte mais grossa. Faça isso no local mais escuro. Também é possível observar se o ovo tem gema e se tem alguma sujeira. Pode ter mancha de sangue ou algum resto aí do tecido das paredes do oviduto, né? E a mancha de sangue é causada pelo rompimento de algum vaso sanguíneo. Para consumo, ok, mas para incubação não é legal.
Em alguns casos, é bem difícil detectar a bolha de ar no primeiro dia. Bom, feito tudo isso, é hora de colocar os ovos na chocadeira para iniciar a incubação. Algumas pessoas e algumas marcas já recomendam que você ligue a chocadeira 2 horas antes de iniciar a incubação para que a temperatura fique estável. Mas eu não costumo fazer isso porque, dependendo da temperatura externa, pode haver um choque térmico. Os ovos colocados dentro da chocadeira já quente, né? Os ovos vêm de um ambiente mais frio, pode dar um choque térmico aí e acabar estragando os ovos. Por isso eu coloco os ovos, ligo a chocadeira e pronto. Eu deixo a viragem dos ovos desligada por 2 dias. Depois dos 2 dias ligo a viragem dos ovos. Essa viragem é feita automaticamente a cada 2 horas. E aí no final da incubação eu desligo a viragem dos ovos também, faltando 2 dias para a eclosão dos pintinhos. Se você fez todas as etapas certinho, suas matrizes, seu reprodutor estão saudáveis, então qualquer problema que venha a ter aí na eclosão é culpa da chocadeira. Por isso é interessante ter um equipamento aí de qualidade, né? E você pode comprar equipamentos para aferir a temperatura, a umidade. A minha já é testada há muito tempo, minha chocadeira é desde 2018. As incubações são sempre boas. Eu costumo aferir a temperatura, a umidade não. É importante colocar essa chocadeira no local adequado porque a variação do tempo pode afetar a incubação, né? Às vezes a temperatura fica muito mais elevada do que o que é necessário para a incubação dos ovos e aí acaba estragando. O ideal mesmo era ter 2 chocadeiras ou um nascedouro apropriado para você retirar esses ovos no dia da eclosão e colocar nesse nascedouro. Assim você evita ficar abrindo e fechando a porta para retirar os pintinhos que nasceram primeiro, porque não é interessante deixar eles dentro da chocadeira o tempo todo, pois desidratam. Que no nascedouro normalmente a temperatura é um pouco mais baixa do que na chocadeira. Com incubação em andamento, eu faço a ovoscopia com 10 dias, que é para ver se os embriões estão se desenvolvendo direito. Os ovos que não têm desenvolvimento embrionário são descartados. E o que a gente pode ver que o embrião está morto também são descartados. Volta a fazer a ovoscopia com 14 dias. E depois de 14 dias não é bom mais mexer nos ovos, né? Tem gente que nem faz ovoscopia. Pode atrapalhar a incubação. Se não for bem feito, tem que ser rápido e você tem que ter uma certa experiência para poder descartar os ovos que aparentemente não estarão férteis ou com embriões assim mortos, né? Alguns ovos mais escuros, da casca bem grossa, são difíceis de você observar. Os ovos de marãs, por exemplo, dificilmente você vai conseguir ver se eles estão férteis ou a morte embrionária. Falando aqui das aves, olha só como os pintinhos estão se desenvolvendo bem, né? Esses aqui estão gigantes, eu separei porque estavam espancando os menores. Vou deixar os outros entrarem na fase de crescimento, ver se desenvolve mais rápido, para poder juntá-los novamente. Mas só vou ficar com os de pescoço pelado. Apesar de terem uns gigantões aqui que não tem pescoço pelado. Olha esse. Olha esse cinzento como está enorme. A maior parte dos ovos que foram para incubação são dessas matrizes, né? Com esse reprodutor balão. E para falar a verdade, não estou botando muita fé que a fertilidade seja muito boa. Porque esse galo ele não está muito ativo. Eu estive observando aí por uns dias e só vi ele fazer 2 cópulas. Então tá um galo assim com um comportamento meio duvidoso, né? Um galo aparentemente medroso, meio espantado. E ultimamente eu tenho visto que ele está começando a bater nas galinhas. Está se tornando um galo agressivo. Se continuar dessa forma, é panela na certa. A outra parte dos ovos são dessas polacas, né? As pretas, com o galo Wilbur. Esse galinho que tem sangue de Rhode. Essas galinhas, apesar de novas, botam ovos bem grandes. Muito bacana mesmo. São bem produtivas. Falando da história dessa linhagem das polacas, né, dessas galinhas de pescoço pelado que tem aqui, elas descendem de um galo que adquiri logo quando iniciei a criação. Na verdade, comprei uns pintinhos, né?
pescoço pelado, caipira, né? Caipira comum, misturada aí com pescoço pelado. Provavelmente algum label rouge. Um galo polaco branco que cruzou com Grisendre. Eu pensava que era gigante azul de Jesse, mas depois eu notei que era Grisendre. Aí das filhas desse cruzamento eu vendi alguns ovos galados, que no meio da incubação o cara não quis mais, aí me deu, coloquei na chocadeira, nasceram os pintainhos de pescoço pelado, cresceram, eu vendi. Aí esse outro criador fez o cruzamento com um suro, né? Que foi quando me deu aquele galo pajezinho, um suro de pescoço pelado. Que depois cruzou com galinhas de casa de ração, as carijós, né? Que eram de corte, de peito duro. E de lá pra cá veio cruzando com Plymouth, com New Hampshire, com Rhode. Daí eu evitei muita consanguinidade. Então são aves com a carga genética muito variada, por isso são bem resistentes. E são produtivas, né? São precoces. E por isso não quero perder a genética, mas eu sei que em determinado momento terei que adquirir uma genética externa para poder fazer os cruzamentos aqui e não ter muita consanguinidade. Coloquei o galo Isaac com as frangas Rhodes, né? E algumas New Hampshire, apesar delas não terem iniciado a postura ainda. Mas até por isso acho que deve acelerar esse processo com a presença do galo. Mas já surgiu outro problema, né? A boba aviária. E é comum nessa época do ano. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Algumas galinhas com caroços, as barbelas na crista. E é uma doença muito contagiosa, se espalha pelo galinheiro inteiro. Eu não me preocupo muito porque aqui não costuma matar, né? As galinhas passam bem aí por essa doença. Basta uma boa alimentação, uma água de qualidade e o sistema imunológico da galinha logo elimina esses sintomas. Para você se ver livre dessa doença mesmo, só com vacinação. Eu não costumo vacinar as aves. Alguns remédios, como a tuia avícola, né, ajudam a eliminar aí os sintomas. Apesar de ser uma doença que abre portas para outras doenças, na maioria das vezes as galinhas nem sentem nada, né? Elas até continuam com a produção do mesmo jeito. O problema maior é quando pega em pintinhos, aí sim pode haver uma mortalidade elevada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!